Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Bem, a gente já viu que calcular a derivada de uma função pela definição não é lá uma tarefa, assim tão simples e tão rápida. Então a gente precisa de mecanismos que nos possibilitem calcular essas derivadas de forma mais rápida e mais simples. É isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Vamos tratar sobre regras de derivação. Então, se você quer aprender as regras básicas para que você não tenha mais dúvidas nesse quesito, fica comigo até o final dessa aula que você vai aprender tudinho hoje. Então, roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. É muito importante seu apoio nesse projeto, então que você possa deixar o seu like aí, caso você não seja inscrito, se inscrever no canal. E uma coisa muito importante, compartilhar com seus amigos, com seus colegas, tá bom? Regras de derivação. Bem, eu não vou demonstrar aqui para vocês as regras de derivação. A gente vai apenas estudá-las, Então, o primeiro caso é quando a gente considera a função constante. Então, quando a função for uma função constante, a gente tem que a derivada dela é zero. Tá bom? De novo, como é que demonstra isso, professor? Aí a gente tem que pegar a definição e mostrar que dá isso. Tá bom? É assim que a gente demonstra, mas a gente não vai fazer aqui. Vamos só exercitar. Então, beleza. Primeira função da constante. Segunda função que a gente analisa é a função potência. X elevado a n. Tá bom? E esse n aqui, ele pode ser um n inteiro. Ou pode até ser, na verdade, racional aqui. Não tem nenhum problema não. Pode ser racional. Tá certo? Em geral, os livros começam falando do x, do n sendo positivo. Beleza. Realmente são os primeiros exemplos, Ou seja, o primeiro exemplo aqui. Sim, aí a derivada, professor, como é que fica, O professor quer fazer o exemplo sem colocar a derivada. Vamos lá. Então, nesse caso, a regra fica o seguinte: a potência ela desce e você fica com a potência subtraindo de 1. Bom, essa é a regra. A potência desce, subtrai de 1. Então, como é que é um exemplo aqui? Vamos pegar aqui f de x igual... Só para eu pegar os que eu anotei aqui. X à quinta. Certo? Então, como é que fica isso? Professor, a regra diz que é só a gente descer a potência e subtrair 1. Exatamente. 5 menos 1, 4. Tá bom? Então, se a gente tiver aqui g de x igual a x, como é que fica? Então, g' de x. Então, veja, quando a gente não coloca aqui a potência, é porque o expoente é 1. Tá bom? Então, funciona do mesmo jeito. O 1 desce e eu vou subtrair 1. Então, vai ficar 1 menos 1. Ou seja, e quando a gente está multiplicando um número por 1, a gente não precisa colocar, Coloca só ele. Então, vai ficar x elevado a 0. Mas a gente sabe que todo número, elevado a 0, sem ser o 0, esse aqui dá 1. Tá? Então, isso está dizendo para a gente que a derivada da função x é igual a 1. Beleza? Pronto. E assim sucessivamente. Quando a potência ela é positiva. Mas eu disse para vocês aqui que ele pode ser racional.
né? Ou seja, então vamos olhar aqui negativo. Como assim, professor? Isso, ó. Por exemplo, você pode pegar aqui h de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Aí você diz assim, não, professor, mas aí não está do jeito que você está colocando aqui, com x e a potência negativa. Não está diretamente, né? Mas a gente pode transformar, né? Não sei se você lembra dessa propriedade, mas se você inverter, né, aqui uma fração, por exemplo, eu quero colocar x no numerador. Se eu colocar x no numerador, eu inverto o sinal da potência. Então, 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Isso vale em geral. Ou seja, 1 sobre x elevado a qualquer potência, ele é igual a x elevado, você trocando o sinal da potência. Se estava positivo, fica negativo. Se estava negativo, fica positivo. Tá certo? Isso aqui vale em geral. Pronto, então observe ó, que a gente recaiu nesse mesmo caso. Então, como é que fica a derivada? E aqui a gente só pode falar derivada de h, né? Porque se a gente falar igual a gente fala F', G', né? Aí vai dar H', né? Então vamos lá. Então isso aqui vai ser, ó, dessa potência, ó, do mesmo jeito, menos 2 vezes x. Aí o que é que a gente faz com a potência? A gente não subtrai 1, então vai ficar menos 2 menos 1. Do mesmo jeito, tá certo? Então isso aqui dá igual a menos 2 x elevado a menos 3. Professor, como é que a gente deixa a potência positiva? É a mesma ideia, ó. Basta a gente inverter. Sempre que eu inverter do numerador para o denominador, ou do denominador para o numerador, a potência troca o sinal. Então, isso aqui fica menos 2 sobre x ao cubo. Rapaz, esse negócio de escolha das funções, das letras é perigoso. Imagina quando você está fazendo uma coisa com a letra K e com a letra H. Aí você fala nessa ordem aí. Fala aí. Essa ordem aí, né? Vindo o K primeiro, depois o H. Não pode. O cara tem que ter. Antes você tem que escolher bem as letras, né? Senão fica impróprio, né? Pro horário. Tranquilo? Quando for, ó, quando tiver no denominador também a potência de alfa, como é que eu derivo? Jogo ela para o numerador, invertendo o sinal, e aí uso a regra da potência normalmente. Beleza? Olha só. F de x igual a raiz de x. Aí você diz, não, professor, essa daí não está dentro dessa regra, é óbvio, né? Você está com a potência aqui, você está com a raiz, mas a gente lembra que toda raiz ela se transforma, né, numa potência de x. De que forma? Bem, eu vou colocar aqui em geral, né? Se você tiver raiz alfa de x elevado a beta, isso é a mesma coisa que x elevado a beta sobre alfa. Tá bom? Ou seja, tem uma trocazinha aqui, ó. Esse cara fica por cima e esse cara fica no denominador, né? Ó, tá certo? O beta fica no numerador e o alfa vem para o denominador. Tá certo? Então, sempre que você tiver uma raiz, você pode transformar ela numa potência da função que está no interior. Então, eu posso transformar a raiz quadrada, ou seja, a raiz quadrada é porque aqui é 2 e a potência aqui é 1. Então, como é que fica isso? X elevado a 1 sobre 2. Beleza? Show? Tamo ou não tamo no mesmo caso? Tamo, né? Justamente eu botei aqui racional, que era já para incluir todos esses casos. Então, como é que a gente deriva isso? Do mesmo jeito, usando a mesma regra. F' é igual a potência desce, então fica 1 meio, vezes x elevado. E agora? Eu subtraio 1. 1 meio menos 1. Tá? Pronto, aí é só fazer essa conta aqui. É igual a 1 meio vezes x. Ó, 1 meio menos 1. Você tem que tirar o MMC, né? Entre
entre 2 e 1, né? Só que aqui, pessoal, eu costumo fazer o seguinte, ó, quando você está fazendo alguma soma com fração, em que o outro termo que não está com a fração é 1, como é que você faz? Você pensa assim, ó. Veja, eu quero comparar 1 meio menos 1. Só que 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Né? 2 dividido por 2 é 1. Então, sempre que você estiver fazendo alguma conta com fração, tá? Pega a dica aí, ó, para agilizar. Sempre que você estiver fazendo alguma conta com fração, em que o termo que não está com fração é 1, basta você pegar, multiplicar e dividir pelo termo que está no denominador. Certo? Então, ó, 1 meio menos 2 sobre 2. Claro que o que eu estou fazendo aqui é tirando o mínimo múltiplo comum, mas é uma forma rápida de você raciocinar, certo? Você já escreve 1 como sendo 2 sobre 2. Pronto, agora ó, eu estou com frações de mesma base, conservo o denominador e subtrai, né? 1 menos 2 menos 1. Então ficou menos 1 meio. Então aqui vai ficar menos 1 meio. Aí a gente lembra do que a gente viu agora, ó, no caso anterior. Foi o que a gente viu. Para deixar a potência positiva, basta eu inverter. Se está no numerador, eu jogo no denominador. Então, isso aqui fica 1 meio vezes 1 sobre x elevado a 1 meio. Né? Ó, eu coloquei no denominador, troco o sinal. Só que x elevado a 1 meio é exatamente a raiz de x. Então, isso aqui é 1 sobre 2 raiz de x. Porque às vezes a gente está na prova, ou fazendo algum exercício, aí fica, eita meu Deus, como é mesmo a derivada da raiz? Que em geral já é colocado para a gente a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz. Mas lembra sempre que a raiz você transforma numa potência. Que essa regra em geral ninguém nunca esquece, né? A regra da derivação da potência. Tá certo? Então, caso você esqueça, faz disso. E aí, pronto, você pode pegar outros exemplos aí. Você pode tentar fazer aí. Faz aí como exercício depois. F de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado, por exemplo. Aí você vai fazer a mesma coisa, né? Só transformar isso aqui em x elevado a 2 sobre 3. Aí usa a regra da potência. Tá certo? Pronto. Então, com isso a gente fecha essa regra aqui da potência. Né? A gente considerou um caso em que a potência é positiva, a potência é negativa e quando a potência for fracionária. Então, dessa forma que a gente procede. Pronto. Aí um terceiro caso é a gente juntar essas duas coisas. Ou juntar, na verdade, a regra de uma constante com uma função qualquer. Por exemplo, digamos que eu tenha g de x uma constante vezes uma função f de x. Certo? Eu quero saber a derivada. Então, a derivada de g é a constante vezes a derivada de f. Ou seja, a constante ela fica intacta. Tá bom? Então, quando eu tiver uma função multiplicada por uma constante, ela fica intacta. Aí, beleza. Por quê? Porque agora eu sei multiplicar, usando isso, eu sei multiplicar essa função, por exemplo, 5x ao quadrado. Né? Ó, observe que eu tenho 5 é uma constante e x ao quadrado está fazendo o papel dessa f aqui. Né? Tá bom? Então, como é que eu derivo isso? Fica 5 vezes a derivada de x ao quadrado. Como é que é a derivada de x ao quadrado? A potência desce 2 vezes, e eu subtraio 1 aqui. 2 menos 1, 1. Então, isso aqui fica 5 vezes 2, 10. E x elevado a 1, eu não preciso colocar 1, né? 10x. Tá bom? Ou seja, na prática, né, se você vai... Claro que eu estou fazendo aqui uma primeira vez, mas né, com a praticidade você já vai ver né, que a potência que está aqui ela vai multiplicar a constante da frente, né, quando você estiver derivando uma potência de x.
Beleza? Pronto. Quarto ponto é o seguinte: se eu pegar a função h para ser f de x mais g de x, ou seja, eu estou com uma soma de funções, como é que fica a derivada? Bem, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de h, ela fica a derivada de f mais a derivada de g. Tá bom? Ah, professor, beleza. Então, isso aqui já me diz o seguinte: eu já consigo agora fazer exemplos da seguinte forma. Né? Eu posso pegar agora f de x para ser 5x ao quadrado mais raiz de x, por exemplo. Posso. Por quê? Porque eu sei que a derivada disso aqui, né, vai ser a derivada dessa função mais a derivada dessa função. Ou seja, vai ser 5x ao quadrado linha mais raiz de x linha. Pronto, 5x ao quadrado a gente já derivou aqui, né? Deu 10x. E a raiz de x também a gente já derivou, deu 1 sobre 2 raiz de x. Então a gente já está ampliando aí nosso leque, né? A gente já está sabendo derivar mais funções, né? Beleza, show de bola. Então a próxima regra aqui é a derivada do produto, ou regra do produto. Então aqui eu tenho uma função h, que ela é o produto de duas funções, f e g. Eu não estou escrevendo os detalhes, né? Mas aqui, claro que eu estou considerando sempre funções que são deriváveis, né? Todas as funções são deriváveis, para a gente poder fazer isso aí. Bem, então a regra do produto diz o seguinte: como é que eu faço? Eu derivo a primeira vezes a segunda, mais, repete a primeira e deriva a segunda. Tá bom? Então, um exemplo aqui. Pega f de x para ser x ao quadrado vezes a raiz de x. Tá bom? Então, usando aqui, ó. Aí o que eu aconselho a vocês é, aqui não tem mistério não, certo? Para essas regras aqui, vocês só vão memorizar se vocês ficarem praticando, resolvendo exercícios. Matemática não tem muito mistério não, certo? Tem muita coisa que é braçal, ou seja, é você exercitando e aí você vai memorizando, tá bom? E aí toda vez que você for aplicar a regra do produto, quando você está no início, escreve a regra, tá bom? É uma forma de você ir memorizando. Então eu vou derivar, né, a primeira função, ou seja, derivada de x quadrado, 2x, vezes a segunda função, raiz de x. Mais, aí eu repito a primeira função, x quadrado, vezes a derivada da segunda função, que a gente calculou ali, deu 1 sobre 2 raiz de x. Se não for nenhuma questão de marcar, né, você pode deixar assim mesmo, no máximo colocar esse x quadrado aqui, tá bom? Nem precisa racionalizar, né, porque às vezes isso é colocado na cabeça da gente no ensino médio. Não sei por que não, mas não sei qual é o motivo, mas é colocado que sempre que a gente tiver uma expressão que tem uma raiz no denominador, a gente tem que racionalizar, né? Que é chegar aqui e multiplicar em cima e embaixo por raiz de x. Mas não tem nenhum problema não a raiz ficar aqui no denominador não, tá certo? A não ser que, como eu estou falando, se for uma questão de marcar, aí beleza, aí você, se não tiver aparecendo isso aqui, você vai mexer, né, para tentar aparecer a alternativa que você quer. Mas essa é a regra. Tá certo? Bem, a próxima regra, a sexta regra, que é a derivada do quociente, ou regra do quociente. Então aqui a gente tem a função h como sendo o quociente de f por g. E aí a regra diz o seguinte:
é igual. Aí a mesma coisa, ó, o numerador é quase igual da regra do produto. F' de x vezes g de x, só que aí muda aqui, fica menos. Menos f de x vezes g de x sobre g de x ao quadrado. Tá certo? Aí eu vou falar aqui que é uma coisa comum que acontece. Alguns, né? Por exemplo, é muito difícil você esquecer a regra do produto. Isso aqui é, né, até hoje que eu dei aula no ensino superior, o que eu vejo é isso. Que essa regra aqui, quase 100% não esquece. Já a regra do quociente, às vezes a pessoa esquece. Esquece algum detalhe. Às vezes esquece que é menos aqui, ou esquece que aqui é ao quadrado, certo? Então, se por acaso você, na hora de uma prova, como é mesmo a regra do quociente, eu não lembro, só lembro da regra do produto. Aí como é que você faz? Lembra que eu falei para vocês que toda função, se eu tiver no denominador, eu jogar ela para o numerador, eu troco o sinal? Certo? Ou seja, então eu transformei o meu quociente numa regra do produto. Então, se você aplicar aqui a regra do produto, essa regra aqui do produto, nessa expressão, você vai chegar exatamente nessa regra aqui. Tá bom? Tudo bem que a gente está tirando aqui um pouquinho, porque no fim das contas a gente usa a regra da cadeia, coisa que a gente ainda não viu aqui, né? Porque eu vou ter que derivar a função potência e depois derivar a função que está dentro. Certo? Mas é assim que você deduz, né, daqui para lá. Ok? Caso você esqueça. H de x igual a... Vou colocar uma simplesinha só para a gente fazer rápido. Vou colocar as mesmas. Só vou colocar no quociente. Pronto, x ao quadrado sobre a raiz de x. Então, usando a regra, a derivada de h, ela vai ser, né, ó, a derivada do numerador, que é a derivada de x ao quadrado, né, então dá 2x, vezes a função que está no denominador, raiz de x, menos, aí repete a função do numerador, né, tá aqui, vezes a função do denominador, ou seja, vezes a derivada da raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x, dividido pelo denominador ao quadrado, então, raiz de x ao quadrado, tá certo? Então aqui vai ficar 2x vezes raiz de x menos x ao quadrado sobre 2 raiz de x. E aqui eu simplifico, né? Raiz, o quadrado com a raiz, então vai sobrar só x aqui. Beleza? E agora, professor, como é que eu arrumo isso aqui? Bem, aí você pode tirar o mínimo aqui, ó. O mínimo no numerador vai dar 2 raiz de x, né? Porque aqui é o mínimo entre 1 e 2 raiz de x. Então, 2 raiz de x dividido por 1, 2 raiz de x. 2 raiz de x vezes o numerador, vai ficar, né? Ó. Vou só escrever, depois a gente faz a conta. Então, fica 2x raiz de x vezes 2 raiz de x menos, aí 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x é 1, 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Tudo isso dividido por x. Então, isso aqui dá igual. Aí eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, vai ficar 4. Raiz de x vezes raiz de x é raiz de x ao quadrado. Só que a raiz de x ao quadrado a gente já viu que sobra x, né? Ó, aqui vai dar raiz de x ao quadrado, sobra x. X vezes x, x ao quadrado. Tá bom? Aí menos x ao quadrado
dividido por 2 raiz de x sobre x. E agora, professor, como é que a gente resolve? Bem, isso que está no denominador é a mesma coisa que x sobre 1. Então, o que eu tenho aqui ó, é uma fração sobre outra. Eu tenho essa fração sobre essa fração. Então, como é que eu resolvo? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Né? Só que aí, nesse mesmo coisa, eu vou fazer a conta. Então, aqui tem 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado sobre 2 raiz de x, que é esse cara aqui, vezes o inverso dessa, que é 1 sobre x. Pronto, aí eu posso até simplificar aqui, ó, porque está multiplicando, né? Ó. Esse x aqui, eu posso simplificar com uma potência daqui. Então, na verdade, eu fico com 3x sobre 2 raiz de x. E eu ainda posso simplificar x com raiz de x, porque a raiz de x, né, x elevado a 1 meio. Então, isso aqui, na verdade, é 3 sobre 2 raiz de x. Tá bom? Você coloca x elevado a 1 meio. Como é que eu faço essa conta? Vou fazer aqui no quadradinho aqui para vocês verem. Ó, você tem que, só sem as constantes aqui, ó. Isso é a mesma coisa que x sobre x elevado a 1 meio, né? Que a gente já viu que a raiz de x eu posso transformar numa potência. Então, eu estou dividindo, ó. Eu tenho uma divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui fica x elevado a 1 meio, que é a raiz de x. Tá bom? Pronto. Então, essa aqui é a regra do quociente. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Então, te vejo da próxima vez. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.